Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Salvador das nações, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, que Ele abençoe a sua casa, a sua vida e os seus negócios, que Ele abençoe a sua entrada e a sua saída, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar mais uma vez, te socorrer e te ajudar. Que o Senhor possa te levantar de onde você caiu e que os erros de ontem não sejam cometidos hoje. Hoje você tem uma nova oportunidade de sonhar, de projetar, de caminhar, de prosseguir, de exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Então viva e viva com alegria, porque o Senhor te dá mais um dia de vida. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículos 1 ao 14, que nos diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos estavam ou encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vamos falar hoje sobre as bodas do Cordeiro. Todo salvo em Cristo Jesus, todos os salvos de todos os tempos, estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Uma ordem sequencial de acontecimento é que acontece o arrebatamento da igreja, a noiva do Cordeiro é tirada. Encontramos com Jesus nos ares. Estabelece-se o tribunal de Cristo, o julgamento das obras, tudo o que você fez para Deus, e os pecados cometidos também através do corpo. Embora lá não haverá mais condenação para ninguém, os que estiverem no tribunal de Cristo, como falamos antes, já estarão salvos. As obras
podem não ter sido dignas de louvor, mas são salvos. Depois do tribunal de Cristo, entra-se nas bodas do Cordeiro para a grande festa de casamento do noivo, Cristo, com a noiva, a igreja. A igreja é composta basicamente de 3 povos, que são os gentios, os judeus que formaram a igreja de Jesus. Na terra estará acontecendo a grande tribulação. O anticristo inicia o seu reinado, organiza e manipula o mundo para voltar-se para ele, e durante 7 anos ele reinará na terra, enganando as nações, principalmente nos 3 primeiros anos e meio, trazendo para os homens uma suposta solução dos problemas. Após então galardoar os servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduz a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Imagina que dia histórico, onde veremos os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sobre os olhares de milhões ou dos milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais, participantes da celebração do maior evento e da maior ceia do universo. As bodas do Cordeiro será o encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e sua igreja, sua amada noiva. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Os chamados casamentos dos séculos que houve, nem de longe jamais podem comparar-se às bodas do Cordeiro. Jesus disse: eu vos destino o reino, como meu Pai vos destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Lucas capítulo 22. A visão, do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento, que marcará para sempre a união de Cristo e a sua igreja. Quem vai participar? São salvos. Os ímpios não estarão lá, porque os que vão entrar para as bodas são aqueles que estavam agora no tribunal de Cristo para o julgamento das obras. Todos os salvos em Jesus Cristo. João descreve que viu a multidão incalculável dos remidos por Cristo, que estarão com eles nos céus. A noiva do Cordeiro. A igreja é composta dos cristãos verdadeiros, dos crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as nações, gente que se entregou a Deus de verdade. Deste evento ficará de fora, a palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que não mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus, porque não apresentaram uma vida com Deus. Diz a palavra
que eles não poderão entrar. Quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra cães é vista também em Filipenses com o mesmo sentido. Os cães são provavelmente os maus obreiros, os que não amaram a Deus de verdade, aqueles que não se aproximaram de Deus, que exploraram as ovelhas do Senhor, mas também aqueles crentes, aquelas pessoas que deixaram Deus. Quanto aos que se prostituem, o termo pode referir-se tanto à venda do corpo como a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo, estabeleceu leis imutáveis na palavra. Os preceitos da palavra são verdadeiros. E o que é fora disso é chamado de fornicação, impureza, devassidão, adultério. E diz a palavra que vos abstenhais da prostituição. Esses ficarão de fora se não se arrependerem. A rejeição que as pessoas deram ao Cordeiro também os fará, ou os deixará de fora. Imagine que a Israel foi dada uma oportunidade, e a parábola trata exatamente disso. Que Jesus veio, João registra no capítulo 1, versículo 12, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus orienta que um certo rei celebrou as bodas do seu filho. Esse rei representa Deus, o Pai, que preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro de seu Filho Jesus Cristo. E num primeiro momento aquele rei manda chamar os servos, os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir, os judeus. Durante séculos, rejeitaram, não quiseram ouvir, não ouviram os profetas que transmitiram a palavra, não ouviram os mensageiros de Deus. Embora agora muitos judeus se entregaram já a Deus, se entregaram a Cristo. E as tragédias, e os acontecimentos negativos por esta rejeição, cativeiros, percas, guerras, mortes, conflitos, por rejeitarem a Deus, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Sofreram com o cativeiro assírio, babilônico, o império romano que os dominaram, os acontecimentos com o general Tito no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadido pelos romanos, e fizeram dispersar os judeus por várias nações. Até hoje Israel, como um todo, sofre por não reconhecer. Eles ainda estão esperando um Cristo e por isso serão enganados pelo anticristo. Mas o rei convidou a todos. Na parábola das bodas, o rei enviou o convite a todos que pertencem ao seu reino. Os seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Esses que tiveram a liberdade rejeitaram o convite, que refere-se a Israel. Mas as bodas do Cordeiro, todos que rejeitarem o convite de Jesus, sendo gentios ou judeus, serão excluídos eternamente da comunhão e da presença do Senhor. Pensa no evento maravilhoso e gracioso. Todos os salvos de todos os tempos reunidos
Não haverá oportunidade, nem ninguém vai ter o desejo de falar mal do outro, de criticar o outro. Todos estarão reunidos para glorificar, para celebrar o casamento da noiva e do noivo. Essa palavra que nós estaremos sentados à mesa do rei. Todos os salvos do Antigo Testamento, juntamente com os fiéis da igreja, num só grupo, para estar ao lado, em comunhão, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, a assentar-se à mesa no reino de Deus, conforme Lucas capítulo 13, versículo 29. Será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, os obstáculos, as barreiras, que mantiveram-se limpos e puros, que venceram o pecado, os anseios do pecado, que venceram o ódio, o rancor, a maledicência, a glutonaria. A palavra diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Jesus apresentará a sua noiva sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes. Você que serve a Deus, você precisa entender de que Deus nos tirou de lá, chamados para fora, separação no aspecto de vivência, comportamento, atitude. O Senhor te chamou para viver a palavra, para amar a palavra, para obedecê-lo. Ele não te chamou para continuar com as mesmas práticas de antes, com a mesma vida de antes, preso aos mesmos pecados de antes. Não, o Senhor te chamou para a salvação. Quando você olha as características da noiva do Cordeiro, ela é fiel, mesmo enfrentando intempéries da vida. A igreja de Jesus, ela permanece fiel ao seu noivo hoje em dia. Infelizmente, a gente tem visto muito se falar de infidelidade de muitas pessoas que estão trocando Jesus pelas coisas do mundo, mas a noiva de Jesus, ela é fiel. Ela é fiel ao Senhor, ela é fiel àquilo que Deus lhe entregou, ela marcha triunfantemente, mesmo em algum momento tendo dificuldade. A noiva do Cordeiro, ela também tem a característica de ser santa. Só pode ser igreja quem é santo, quem vive em santificação, porque senão não é igreja. A igreja de Jesus não é baderna, não é o templo, não é a arquitetura do templo, tudo isso vai ficar. A igreja de Jesus somos nós. A palavra diz que sem fé e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A noiva do Cordeiro é santa, mas a noiva do Cordeiro também, ela está no mundo, mas ela não vive as mesmas coisas do mundo, porque a palavra diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Não pertencemos a esse mundo, não podemos aceitar a sua maneira de pensar, de conformar. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tem como ser igreja de Jesus e apoiar o erro, apoiar os vícios,
apoiar as drogas, apoiar os desvirtuamentos das coisas. Não tem como ser igreja e apoiar a infidelidade. Somos igreja, somos a noiva do Cordeiro, somos a menina dos olhos de Deus. Há uma diferença entre ser igreja e ser o mundo. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não pode falar mais alto na sua vida do que Deus. A noiva também está esperando pelo noivo. A igreja aguarda o dia de Jesus, a volta de Jesus para encontrar com Ele. A noiva adora em espírito e em verdade. Às vezes você vai a um culto e você vê alguém todo alheio, mais preocupado com as coisas dessa vida, ou para se apresentar do que a Deus. Não está sendo igreja. A igreja adora. Ela adora em espírito e em verdade. Ela é uma verdadeira adoradora do Senhor. Quando nós reunimos na igreja, nós temos que ter consciência de que é mais importante a adoração a Deus do que nos apresentar. Nós não vamos à igreja para desfilar, para mostrar a beleza do sapato, da vestimenta. Ninguém vai à igreja para mostrar o seu belo discurso, não. Quem é igreja vai para adorar. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é um baile, não é uma discoteca, não é um lugar de irreverência que você faz o que você quer, pensa o que você quer. Você foi à igreja para adorar. Você é igreja constituída para adorar. E ela proclama a beleza do noivo. Ela anuncia o evangelho. Como igreja, ela anuncia o evangelho do reino. Ela anuncia a palavra de Deus. E é diante desse futuro glorioso da igreja é que vale a pena buscar a santificação, para poder participar da maravilhosa festa celestial, das bodas do Cordeiro, na alegria da presença de milhões de crentes de todos os lugares do mundo, dos salvos, que são tanto como a areia da praia, de todos os tempos, rodeado de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então seja igreja para que você participe das bodas do Cordeiro. Só vai estar nas bodas os salvos. Somente os salvos estarão nas bodas do Cordeiro. Só os salvos. Você é salvo? Responda para você mesmo. A vida que vocês têm levado de acordo com a palavra, você é salvo. Se não for, se a sua resposta é negativa, prepare-se, porque todos nós teremos que encontrar com Deus um dia, em algum momento. Isso fará uma grande diferença, porque só existe céu ou inferno. Não há festa de alegria no inferno quando alguém vai para lá, mas quando Jesus receber a sua igreja, haverá as bodas do Cordeiro, a maior festa de toda a história do casamento da noiva com o noivo. Ó Senhor, segura em nossas mãos para que estejamos lá. Fortalece os enfraquecidos, repreende os obstinados, levanta o teu povo na sua presença para a adoração. Que a sua igreja seja viva, dedicada, submissa ao Senhor. Que a sua igreja viva a tua verdade, independente das ameaças e das consequências.
independente das leis injustas que são criadas, ó Deus, para atemorizar o teu povo. Permita que o nosso coração seja puro e tenhamos uma vivência que te agrade, que te exalte. Repreende a angústia dos corações, a tristeza, o vício de pecar. Repreende as doenças, ó Deus, da nossa época. Traz cura, traz milagre, traz libertação. Abençoa o idoso, a criança, o jovem, o adolescente. Abençoa a vida desta senhora, desse senhor. Olha pelos hospitalizados, entubados, ó Deus, com doenças, ó Deus, que a medicina desenganou, Senhor. Traz saúde para esta pessoa e abençoa a vida desta pessoa, que a bênção do Senhor alcance, abençoa o Brasil, abençoa as nações, abençoa, Deus, em nome de Jesus, as autoridades constituídas. Nós te pedimos isso, Senhor, e ministramos a bênção do Senhor em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se prepare para estar nas bodas do Cordeiro. Se prepare para morar com Deus. Para morar com Deus precisa se preparar. Então se prepare. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.